Salve, salve nação, saudações. Galerinha, vamos acompanhar aqui esse debate aqui com o pessoal lá da Jovem Pan Esporte. Arrascaeta joga ou não joga? Será que Luiz Araújo vai para jogo? Vai jogar a final da Copa do Brasil contra o São Paulo no domingo? Vamos acompanhar aí o pessoal. Mauro César dando a opinião dele aí. Olha, eu gostaria muito de ver Arrascaeta jogando, hein? Seria uma boa. Link abaixo na descrição aí como crédito do pessoal da Jovem Pan Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Então a gente está falando aqui de um Flamengo que está trabalhando nos bastidores para contar com essa dupla, que é muito importante, ainda mais o Arrascaeta, jogador que cresce em momentos decisivos, cracaço de bola. O que esperar então de um Flamengo que ainda não tem essa certeza do Arrascaeta em campo? Muda muito a forma de jogar desse time do São Paulo e Mauro César. O que falar dessa possível ausência do Arrascaeta? O Flamengo venceu o Botafogo, líder do campeonato, sem o Arrascaeta, né? Sem o Luiz Araújo, já estavam machucados acho que o Flamengo não tem... Acho muito difícil o Arrascaeta ter condições de jogo, né? Parece a primeira partida, talvez a segunda. E muito arriscado colocar um jogador que vem treinando pouco, agora que voltou a fazer atividades mais de campo, uma lesão muscular. Então, assim, além das finais, você tem um restante de temporada. Coloca o cara para arrebentar de vez, não sei se faz sentido. Eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que... Eu não acredito muito que ele vai jogar. Eu acho que, na verdade, o Flamengo começa a vazar essa possibilidade para confundir o adversário, para deixar o São Paulo na dúvida. Joga, não joga, como é que vai ser? Se bobear, até relaciona para o jogo, põe no banco e o cara não pode jogar. Sabe? Ou relaciona para o jogo e não vai nem para o banco na hora para criar uma dúvida, porque evidentemente muda, né? Bastante, né? A formação do time é outra. E o Dorival vai ficar pensando, com Arrascaeta ou sem Arrascaeta? Eu acho difícil, pela contusão que teve, pelo prazo muito curto, mas... De repente ele consegue repetir aquilo que fez na Libertadores de 2019, quando também parecia a carta fora do baralho, para o jogo de volta contra o Grêmio. Ele e o Felipe Luiz, e os dois jogaram no Rio de Janeiro, naquele famoso jogo 5-0. Eles sentiram lá no jogo de Porto Alegre que foi 1-1. E houve um intervalo aí de umas 3 semanas, né, entre um jogo e outro. Eles se recuperaram. E um período parecido com esse agora, mas acho que antes de qualquer coisa, o Flamengo tem que pensar no time sem ele. Porque a priori ele não joga, nem ele nem o Luiz Araújo. E o Flamengo venceu o Botafogo jogando sem o Arrascaeta. Eu acho que é a partir daí que o Flamengo tem que passar a pensar nesse jogo. Eu acho que parte desse time, né? Desse esboço de time, que foi o que venceu o Botafogo no último jogo lá no Engenhão. A gente falando aí desse Flamengo, Bruno Prado, a tendência é que Arrascaeta e Luiz Araújo não participem do primeiro jogo, né? Os dois estão trabalhando aí intensamente para poderem participar, ter a mínima condição de jogo, mas muito difícil. O que falar da ausência desses dois nesse primeiro jogo contra o São Paulo? Interfere na maneira de jogar desse time do São Paulo? O Flamengo não tem um jogador com as mesmas características do Arrascaeta, então joga-se de outra maneira, com outras opções. Ele pode fazer um meio-campo ali com 4 jogadores, tipo Pulgar, Alain, Vitor Hugo, Gerson e 2 atacantes, ou Everton Ribeiro entrando aí no meio, que ele tem ficado na reserva, quando o Botafogo foi reserva, ou até 3 atacantes, né? Teve um jogo treino aí com o time da 5ª divisão, e é claro, era um jogo treino, mas ele, pela escalação que deram aí, jogou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique no jogo treino. Pode ser também uma coisa que ele está observando para esse jogo, uma possibilidade. O Flamengo tem elenco para montar um time forte, mesmo sem o Arrascaeta. O Flamengo é o time que tem mais opções de jogadores. O problema é que o time, independente de quem está jogando, não joga bem com regularidade. O Flamengo tem altos e baixos, vem de um bom jogo com o Botafogo, mas faz jogos muito ruins. O mesmo Flamengo que ganha do Botafogo no Engenhão, que ganha do Atlético em Belo Horizonte, que ganha do Grêmio em Porto Alegre na Copa do Brasil, ele empata com o América em casa, ele empata com os reservas do Inter em casa. É um time que perde Cuiabá, toma 4 do Bragantino e 3 do Cuiabá, perde de 3 do Cuiabá e de 4 do Bragantino. Então o Flamengo já teve jogos bons esse ano, como eu falei, já ganhou de Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, já ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba, nem foi um bom jogo esse, mas ganhou lá em Curitiba na Copa do Brasil, ganhou do Fluminense na Copa do Brasil e tomou 4 na final do Carioca do mesmo Fluminense, ou seja, um time que tem um desempenho assim, oscila demais, tem jogos péssimos e jogos muito bons no ano. Então não dá para saber como é que o Flamengo vai jogar essa final, mas que tem condição, tem elenco para montar um time forte, mesmo desfalcado do Arrascaeta, tem. O que faz falta é o talento do Arrascaeta, claro, ele é um cara diferente, ele é um cara que
num jogo decisivo, ele pode resolver o jogo. Ele é um dos jogadores mais talentosos que atuam aqui no Brasil. Mas a principal expectativa é ver como é que esse Flamengo vai se comportar. É o mesmo time, como eu falei, que ganha jogos difíceis e que toma goleada do Bragantino e do Cuiabá, né? Vampeta, Flamengo sem Arrascaeta e Luiz Araújo. O Mauro até citou, contra o Botafogo mesmo, vitória que parece que aumentou a confiança do time. O Flamengo vinha sendo muito criticado. O Flamengo sem o Arrascaeta fez aquele grande jogo, né? Conseguiu a vitória contra o líder do campeonato. E agora numa decisão contra o São Paulo de Copa do Brasil. O que falar desse Flamengo sem essas duas peças, Luiz Araújo e Arrascaeta? Então, no amistoso que teve, né, que você deu até a escalação, a cavalaria, né? Foi Felipe Luiz na esquerda e Pablo na zaga, né? Foi Pablo e Léo Pereira. Isso, contra o time o campeão da 5ª divisão do Rio. Mas teve 2 semanas aí para treinar, até para recuperar. Você falou aí, o Arrascaeta já deu volta no campo, o Luiz Araújo, né, um plantel que é muito forte. Teve 2 semanas para treinar e melhorar o condicionamento físico também, né? Fisicamente também. Você deu a escalação com Thiago Maia e Gerson, né? Tem o Everton Ribeiro ali. Aí 3 atacantes lá. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O primeiro jogo no Maracanã, a gente não sabe. São Paulo, você nunca sabe assim quem é que ele vai escalar. Né? Porque ele não repete escalação, teve 2 semanas para treinar. De repente, esse jogo treino foi essa escalação para o jogo do final de semana contra o São Paulo, outro que é a decisão. Mas o importante é que teve 2 semanas. Tanto Flamengo como o São Paulo. O São Paulo não jogou contra o Curitiba também, né? O São Paulo até um pouco mais, né? Porque não teve esse jogo. Não teve esse jogo contra o Curitiba. Mas não se sabe. Eu gosto sempre de ver assim um dia antes a cavalaria. O time que você citou do Flamengo entrou nesse jogo treino com o Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Esse foi o time do Flamengo nesse jogo treino. Aí no jogo treino você muda, daqui a pouco entrou o Everton Ribeiro, deve ter jogado os outros jogadores. Tá aí nação, Arrascaeta joga ou não joga? Cara, eu particularmente... Eu vou acreditar no Mauro César. Eu acho que a Arrascaeta não joga, infelizmente, porque eu sou muito fã de Arrascaeta, já digo logo aqui de passagem aqui, gosto muito de Arrascaeta, só que a contusão dele foi um pouquinho séria. Talvez, posso estar enganado como o Mauro César também, talvez o pessoal está assim jogando ali, fazendo uma jogada para confundir o pessoal do São Paulo, mas eu acredito que a Arrascaeta não irá jogar, foi muito sério. A contusão dele ali foi uma contusãozinha que não se recupera tão fácil, então acho meio que complicado de Arrascaeta jogar essa grande final no Maracanã, que será uma linda festa. Infelizmente, eu acho que ele não joga. Tomara que jogue, cara. Tomara que jogue, que é um craque. O Flamengo joga diferente. O Flamengo precisa dele em campo, porque ele é quem articula as jogadas do Flamengo, sim, mas eu acho difícil também. Galerinha, coloque nos comentários aí qual é o seu comentário, qual é o seu palpite para essa grande final aí. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negra. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.